Então, página 13 da apostila, o tema hoje é biomas aquáticos. Então, é um assunto bem gostoso de trabalhar. São 2 aulas, mas o conteúdo flui muito bem. Então, vamos lá ao material, ao nosso material, página 13. Vou separar ele aqui para vocês. Perfeito. Bom, nós já estudamos em um outro momento os biomas terrestres, né? Tundra, taiga, florestas, e agora nós vamos falar dos biomas aquáticos, que às vezes a gente esquece um pouco deles, né? Mas não deixam de ser biomas que apresentam grandes e complexas comunidades, com várias espécies de indivíduos vivendo naquele mesmo local, e ali com características abióticas também muito particulares. Os biomas aquáticos nós podemos basicamente dividi-los em 2, né? Depois subdividir mais uma vez. Então, a primeira grande divisão dos biomas aquáticos seria os biomas de água doce e os biomas de água salgada. Aqui o nome mais técnico é liminociclo. Então, o liminociclo é o nome que a gente dá para o bioma de água doce. Você pode muito bem falar bioma de água doce sem problemas, tá? Não precisa esquentar a cabeça com esse termo aí, liminociclo. E o bioma de água salgada, que você também pode usar essa nomenclatura sem problemas, mas que o nome técnico para isso é talassociclo. Então, mares, oceanos, né? Então, a parte de água salgada. Então, basicamente, 2 divisões. Águas doces, água salgada. Tudo bem? Agora, dentro de água doce, o liminociclo, nós vamos subdividir em 2, que são as águas doces correntes. Então, vai ter movimentação, esse é o caso do rio, tá certo? E as águas doces, né, que estão aqui, olha, que são as águas paradas. Então, lagos, lagoas. Então, basicamente isso. Nossa, Sheila, mas tem tanta diferença assim se a água é corrente e a água é mais parada? Sim, isso altera bastante as características abióticas do local e isso impacta diretamente nas espécies que eu vou encontrar. Beleza? Então, vamos começar aqui com o liminociclo, águas doces, na divisão águas correntes, tá? Então, falando especificamente de rios, correntezas, podemos incluir aqui cachoeiras, que não deixa de ser uma água em movimento intenso, tá certo? E quais seriam as características, né? Que eu quero aqui até pegar uma canetinha e já deixar separada, para ir grifando, dessa região que assim tanto vai impactar nas espécies que vão ver nesse local. Bom, a primeira coisa é perceber que, apesar de serem águas correntes, nós vamos ter algumas regiões desse rio que são chamadas regiões de rápido e regiões de remansos. Quer dizer, há regiões em que a água fica muito rápida, né? Tem correnteza mesmo, e outras que tem movimentação, mas nem tanto. Nossa, e vai fazer diferença isso? Vai. Então, mesmo dentro das águas correntes, nós temos regiões onde a água flui mais rapidamente, outro mais lentamente. Isso vai ter a ver com relevo, claro, né? Porque se tem uma depressão, isso vai favorecer a rapidez da descida da água. Né? Então, se for um relevo mais plano, vai ser remanso, mais lento aqui. Então, tem vários fatores aqui que vão influenciar nessas regiões para que a água flua, mas em alguns momentos mais rápida e outros mais lentamente. Tá? Nas nascentes dos rios, né, local onde a água, né, que está na região subterrânea, no lençol freático, ou mesmo dentro de um aquífero, ela
passa à superfície. Então, isso a gente chama de nascente. Nessa região, olha só, primeira característica importante, grifa aí. Na nascente, as águas são frias e tem corredeiras muito agitadas. Certo? Isso vai ter a ver com o quê? Oxigênio. Vamos pensar comigo aqui. Se a água é rápida, se tem agitação, se tem cachoeira, se tem depressão, a água é rápida, agita, incorpora oxigênio da atmosfera nessa região. Ou seja, quanto mais oxigênio tem, mais vida vai ter, especialmente de organismos de maior tamanho. Por quê? Por que eu já estou fazendo esta análise? Porque quanto maior o bicho, mais necessidade energética ele vai ter, e ele vai precisar para isso de alimento, mas também de oxigênio. Beleza? Então, regiões de nascente, nós temos aí muita agitação das águas, consequência, muita oxigenação. Perfeito? As águas nessa região são frias e isso também tem relação com a oxigenação, mas para a gente entender isso, a gente tem que olhar um pouco com o olhar da química, né? Lembrar que quando eu falo de oxigênio na água, eu estou falando de uma mistura líquido-gás. E a gente sabe que não é muito fácil manter um gás dissolvido em líquido, não é? Das duas, uma. Ou a gente aumenta a pressão, ou a gente baixa a temperatura. No caso, um refrigerante, que é uma mistura líquido-gás, faz as duas coisas, né? Aumenta a pressão e também esfria. Então, o refrigerante, enquanto ele permanece frio, ele mantém mais o gás ali. Esquentou, a gente sabe, o gás vai embora. Não é assim? Muito bem, agora aplicando essa mesma ideia aqui para o nosso bioma, né, de água doce, águas correntes. O que vai acontecer? Tem muito oxigênio devido à agitação e este oxigênio tende a permanecer mais na água, porque pensa bem, é uma mistura, digamos, instável. Então o gás não tem nenhuma pressão segurando ele dissolvido na água, então ele pode tranquilamente sair de lá para a atmosfera novamente. Mas o fato desta região de nascente ter águas frias, isso vai favorecer, né, a manutenção do oxigênio na água. Perfeito? Então, não é um raciocínio difícil de se fazer, mas você tem que pensar em cima disso. Então, como é que é a nascente de um rio? Bastante agitação, isso contribui com o oxigênio e as águas frias deste local. Se você já nadou em rio, especialmente nascente de rio, né, em cachoeira natural, você sabe que mesmo que seja um verãozão, a água é trincando de gelada, não é mesmo? Por quê? Porque é característica própria dessa região, tá? Dessa região de nascente de cachoeira. E isso favorece a oxigenação. Como eu disse, isso tem implicações para as espécies que vão ficar lá. Olha só. Em relação a algas, nós temos poucas espécies. Por quê, Sheila? Porque poucas espécies de algas. Né? A produtividade, né? O produtor se restringe a algumas espécies, poucas espécies de algas. Né? Folhas, outros particulados ficam flutuando, né? Algumas plantas aquáticas são ali arrancadas da margem, flutuam, mas em termos de diversidade de algas, não tem muito. Lembrando que falou de água, o produtor geralmente é alga. Tudo bem? Não é porque não está no mar que não vai ter alga. Então, geralmente, o produtor se restringe às algas. Muito raramente é uma planta aquática. Por quê? Porque é água em movimento.
Então, não está parado, não está enraizado. A alga não tem raiz, então ela é arrastada. Então, não tem muita alga, perfeito? E a alga que tem é ela que vai garantir o oxigênio daquela região. Que mais? Aqui, ó. Impede a presença de plâncton. Grifa isso aí. Plâncton é um tipo de alga, certo? Só que o nome plâncton a gente dá para uma alga unicelular que fica à deriva. Aliás, o que é um plâncton? É um organismo que não tem locomoção própria, então ele fica à deriva. Mais que isso, ele é um organismo microscópico. Não necessariamente unicelular, mas microscópico. Só dá para enxergar com microscópio. Então, essa é a definição de plâncton, desculpa. Se é alga, a gente chama de fitoplâncton. Se é algum animal, a gente chama de zooplâncton. Independente de ser plâncton ou animal, o plâncton é um organismo microscópico que fica à deriva. Por que quase não tem plâncton? Porque a água tem movimento. Então arrasta, não leva para longe. Percebe? Então, os únicos produtores que vão ali sustentar, né, a cadeia alimentar, nesse trecho, são algumas poucas espécies de algas. Só. Porque nem fitoplâncton praticamente tem. Porque como ele fica à deriva, ele é levado com a correnteza. Certo? Vamos lá. Consumidores. Os consumidores são mais exclusivos e especializados, tais como larvas de insetos, como os tricóptera, que constroem finas redes de seda para recolher partículas de alimento que vêm pela correnteza. Isso é bonitinho, né? O inseto, né? Ele não é um aracnídeo, é um inseto. Mas ele tece um fiozinho de seda, como se fosse uma pequena teia, né? E conforme a água vem, enrosca ali partículas de alimento. Então, essa é a estratégia que ele tem para conseguir sobreviver nessa região aí de águas rápidas. Muitos peixes nas nascentes e cabeceiras necessitam de águas frias e bem oxigenadas. Eu vou grifar aqui, ó, muitos peixes. Bom, peixe já tem um tamanho maior. Quanto maior o tamanho, maior a necessidade de oxigênio e é a região que mais vai ter oxigênio, a região da nascente, por causa de águas frias e por causa da agitação das águas. No curso médio, quer dizer, já saímos da nascente, já estamos no meio do caminho do rio. No curso médio, a água em grande volume move-se mais lentamente, tá? Então, ao longo do seu curso, a água vai perdendo velocidade devido, é claro, ao próprio atrito, não é assim? Né? Então, sai com uma certa velocidade da nascente, né? Tem um relevo inclinado que favorece essa rapidez aí da movimentação, mas ao longo do curso tende a reduzir a velocidade. Reduzindo a velocidade, então aqui no curso médio as águas já são mais lentas. Reduz a velocidade da água, olha só o que começa a acontecer. Os sedimentos acumulam-se no fundo. Então, como está movimentando, revirando a água, muita matéria do fundo do rio, do leito do rio, sobe à superfície e vai sendo movida e arrastada pela força dessas águas. Conforme no curso do rio a água vai ficando mais lenta, isso tende a precipitar. Então, junta a física aí, junta a química aí na sua cabeça. Lembra, ficou mais lento, sedimenta essas partículas que não se dissolvem na água. Tudo bem? Desce ao fundo. E essa matéria que vai se depositar no fundo, ela vai permitir a ação de decompositores. Por quê, pessoal? Porque essa matéria ela não é só mineral. Ela é composta também de matéria morta. Né? A matéria morta desce, precipita, vai ao fundo. Então, ali eu vou ter decompositores
basicamente bactérias, porque estou falando de água, né? Então, fungo na água, né? Não é bem assim que funciona. Então, bactérias vão lá atuar nessa matéria, decompondo esta matéria. Ou seja, eu tenho produtor, eu tenho consumidor, mas eu tenho neste trecho de curso médio, né, uma quantidade um pouco maior de decompositores, visto que a matéria que está sendo agitada e transportada começa a descer ao fundo. As águas mais aquecidas possibilitam maior velocidade de fotossíntese. O calor favorece a ação das enzimas. Claro, não pode ser uma temperatura muito alta que desnatura a enzima, mas veja bem, se a água está um pouco mais quente, já não está tão fria assim, isso ajuda a atividade das enzimas e, portanto, da fotossíntese. Veja que eu estou fazendo uma interpretação junto com vocês, eu estou lendo as entrelinhas. Ele não falou de nada de enzima aqui, sou eu que estou trazendo para vocês essa análise, tá bom? Então, se vocês quiserem puxar umas setinhas aí do lado e ir acrescentando isso que eu estou falando, ou com post-it aí, acrescenta esses pontos aí para que na hora de você fazer o seu estudo, a sua leitura, você consiga lembrar destas questões, tá bom? Então, fica mais aquecida, isso ajuda, favorece a atividade das enzimas, por isso colabora mais com a fotossíntese. A grande quantidade de plâncton, olha só, na nascente não tinha praticamente plâncton, devido a quê? A grande agitação arrasta o plâncton, porque ele fica à deriva. Mas agora as águas estão movimentando-se mais lentamente e isso então favorece, né, a presença do plâncton nesta região, né? E com ele, grande número de quê? Eu vou ter que apagar agora aqui onde eu grifei para não bagunçar a tela que eu vou ter que mover, né? Então, acúmulo, né, aqui, lá, grande quantidade de fitoplâncton e com ele grande número de consumidores, os herbívoros, que serão quem? Caramujos, camarões de água doce, várias larvas de insetos, né? Tartarugas aqui, ele está se referindo aos cágados, que são as tartarugas de água doce. Peixes, claro, que são herbívoros como bagre e jaú, né? Muitos peixes de curso médio toleram elevadas temperaturas e baixas concentrações de oxigênio. Lembra daqueles tais peixes pulmonados? Gente, segundo ano do ensino médio, é hora de pegar tudo que você aprendeu na biologia, quando não um pouco da química e da física, e juntar tudo de uma vez, tá? Para te ajudar a fazer essa interpretação agora aqui, ó. Então, o que eu vou ter no curso médio do rio? Peixes que toleram águas com temperaturas mais elevadas, porque é isso que vai ter nessa região, e menos oxigênio. Ou seja, os peixes pulmonados, aqueles que vão utilizar a bexiga natatória, não só para flutuar, mas como uma espécie de pulmão para respirar oxigênio atmosférico. Perfeito? Muito bem, como estamos falando do rio, falamos da nascente, falamos do curso médio, da metade do caminho, agora nós vamos falar da foz, que é o nome que a gente dá para aquele momento em que o rio se aproxima do mar e vai desaguar no mar, né? Então, à medida que o rio se aproxima do mar, região que a gente chama de foz, a água move-se mais lentamente ainda. Olha só, então há uma tendência a reduzir ainda mais o movimento, o que provoca grande quantidade de sedimentos. Então, se no curso médio já depositava sedimento, mais ainda agora. E aí a água vai ficar lodosa, inclusive com um aspecto turvo, ela já não vai ter tanta transparência como na nascente. Então, aquela água linda, cristalina, é lá na nascente. À medida que o rio se aproxima da foz, a água vai ficando com um tom mais marrom, com um tom mais turvo, né? Porque já tem muito sedimento. Agora, veja bem, falou em transparência, lembra da física, a luz atravessa de boa.
A água está ficando mais turva, vai dificultar a entrada de luz. E isso vai comprometer a quantidade de produtores. Veja, então uma coisa leva a outra. É um raciocínio que uma coisa dá um gancho para a gente puxar outra ideia, tá bom? Então, a água fica mais lenta, sedimenta mais, e isso, olha só, impede a penetração de luz e o desenvolvimento de produtores. Então, se alguém perguntar para você, descreva para mim como é que é o padrão de distribuição de produtores ao longo do rio. O que você tem que dizer? Olha, na nascente, águas cristalinas. Tem um pouco de alga, mas produtor é só alga, fitoplâncton, não. No meio do rio, além de algas, tem fitoplâncton, porque a água ficou mais lenta, então o fitoplâncton consegue se estabelecer melhor aí. Já tem mais produtividade. Já as águas já são mais quentes, isso ativa as enzimas, mais fotossíntese, mais produtividade. Então, vamos dizer, na nascente uma produtividade média, no meio do rio uma produtividade alta, chegou na foz, o que acontece com a produtividade? A mais baixa de todas. Você tem que ter esse olhar, você tem que enxergar isso ao longo do curso do rio. Por que caiu a produtividade? Porque a água ficou lenta, acumulou mais sedimento, a água ficou turva, entra menos luz, menos fotossíntese, menos produtividade. Tudo bem? A produção fica a cargo de poucos fitoplânctons e plantas emersas e flutuantes, que ficam em cima ali flutuando. Os consumidores são numerosos, variados, grandes populações de zooplâncton, que se alimentam de finas partículas da matéria orgânica flutuante, invertebrados, né? Tem moluscos, artrópodes, tartaruga, volto a dizer aqui, a tartaruga de água doce, ele está se referindo ao cágado, ao peixes, como, né? Olha lá, peixes quais? Aqueles tolerantes a baixa oxigenação e elevada temperatura, porque se no meio do rio já estava assim, pensa lá no final, onde ficou mais lento, onde ficou mais quente. Beleza? Vamos em frente. E aí o rio desabou no mar. Acabou a história do rio. Agora nós vamos para as águas paradas, vamos falar de lagos e lagoas. Veja que ele começa dizendo que os lagos e lagoas são ecossistemas, são biomas mais estáveis. Por quê? Porque não tem curso, porque não tem fluxo de água, está parado. Então é uma coisa só do começo ao fim, não é? Diferente do rio, que tem um padrão no início, muda no meio, muda mais ainda no fim. Água parada não, ela é considerada um bioma aquático mais estável. Perfeito? Então, temperatura, podemos dizer, uma só, pressão, uma só, sedimentação, uma só, velocidade da água não tem, porque está estagnada. Então, estável. Aí a gente pega a lagoa e consegue identificar nela algumas regiões particulares. A margem da lagoa, ela é chamada de zona litorânea. Claro que talvez esse nome faça mais sentido quando a gente fala de mar, né, que tem o litoral ali onde a gente fica, na areia da praia, mas equivale aqui à margem do rio. Então é a zona litorânea, né, onde estão as margens. O que a margem vai ser diferente do meio da lagoa, né? Na margem vive uma vegetação enraizada. Não tem solo na margem? Então, tem uma vegetação, plantas. Então, aqui não estou falando de alga, estou falando de planta, porque planta tem raiz, alga não, né? Plantas enraizadas, normalmente são angiospermas, é uma região de bastante produtividade, porque tem bastante planta. Tem planta, tem produtor, tem produtividade. Muitas dessas plantas, como as taboas, os juncos, crescem acima da água, ao passo que outras, como o nenúfar e certas ervas, têm raízes no fundo e as folhas abrem para a superfície.
Gente, as folhas sempre estão na superfície. Ou a planta inteira está na superfície, ou no mínimo a folha está na superfície. Por quê? Porque embora a água seja um meio transparente, né, então permite a entrada de luz, parte dessa luz é refletida, tanto que você vê seu reflexo na água, não é mesmo? Então, melhor que estar embaixo d'água é estar sobre as águas. Então, se a planta não está inteira sobre a água, no mínimo a sua folha tem que ter, para poder aproveitar ao máximo a luz no processo de fotossíntese. Perfeito? As lentilhas d'água e os aguapés flutuam completamente. Então, exemplos aqui, não precisa lembrar desses nomes de plantas, não, tá? Só lembrar que tem planta que vai ficar completamente na superfície flutuando e outras ficam para baixo, mas no mínimo a folha tá para cima. Então, essa aqui é a região da margem. Aí, no centro, nós temos uma região chamada zona liminética. Aí eu vou ter plâncton. Tem plâncton, Sheila, na lagoa? Tem. Lembra que o plâncton fitoplâncton é um organismo, tanto fito quanto zoo, é um organismo microscópico que fica à deriva. Então, ele vai estar presente em locais onde não há muita movimentação de água. É o caso da lagoa. Então, no centro dela, particularmente, muito fitoplâncton, zooplâncton também. Certo, vamos aqui em frente. Então, tem bastante plâncton, fito e zooplâncton. O que mais? São os produtores mais importantes. Então, fitoplâncton são os principais produtores de uma lagoa, até mais do que as plantas aquáticas, né? Ao mesmo tempo, a principal fonte de alimento também, é a base da cadeia alimentar. Os consumidores aparecem em grande quantidade, desde microscópicos, consumidores de primeira ordem, zooplâncton, até de quase todos os filos. Então, vai ter verme, então tem a planária, que é um plateuminte, vai ter nematóide de água doce, vai ter a sanguessuga, que é um anelídeo, vai ter molusco, selenterado, Sheila, água-viva. Não, água-viva não, mas tem a hidra que vive em água doce, pode estar aqui. Porífero? Geralmente eles estão no mar, mas pode ter algumas esponjas de água doce. Artrópodes, especialmente crustáceos, insetos. E aí vamos lá para os vertebrados, né? Peixes, anfíbios. As aves a gente não considera muito porque elas ora estão lá, ora estão em outros lugares, mas se elas estão frequentemente ali se alimentando, você pode incluí-las também. Você pode incluir, inclusive, os mamíferos, né, que vêm ali nessa lagoa beber água ou pastar às margens, também você inclui como uma parte da fauna desse bioma, tá certo? Então, faz jus aqui o que ele está dizendo, né? Praticamente todos os filos eu vou encontrar aqui na lagoa. Filos do reino animal. Os insetos aparecem principalmente na forma larvária, né? Então, lembra, mosquito vai lá, põe o ovo na água, ele forma a larva, né? E depois quando ele completa a sua metamorfose, ele sai das águas. Porque inseto tem asa, né? Então, quem tem asa não vai ficar na água para sempre. Certinho? Olha, do lado de cá, só para dar uma ideia, o que é a zona litorânea? Margem, tá? O que é a zona liminética? É essa que é o meio da lagoa. Certo? Aqui ele faz um resumão das principais ideias. Como é que está a água em termos de visibilidade? Pouca ou nenhuma mais aqui para baixo, porque tem acúmulo de sedimento. Para cima ela é um pouco mais transparente, a luz penetra melhor, tem mais fotossíntese, a água é mais quentinha em cima, mais fria embaixo. Quem já nadou em lagoa sabe disso, né? Então, quanto mais para baixo, mais frio. Porém, tem mais oxigênio. Deve ser por isso que os peixes maiores vão ficar embaixo e não em cima. Concordam comigo? Né? Os filhotinhos, as larvinhas de peixe ficam na margem, fica aqui para cima. Mas os peixes grandes ficam para baixo, onde tem mais
oxigênio. Beleza? Planta sempre em cima por causa da luz. Tá aqui, pessoal. Bioma de água doce é isso. Tá bom? Já vou entrar então para a segunda aula desse mesmo assunto, biomas aquáticos. Agora para falar das águas oceânicas, mares e oceanos, que é o talassociclo, as águas salgadas. Só lembrando que falou de sal, faz um link com osmose. Perfeito? Né? Como é que é viver num meio hipertônico? Você tem que ter recursos, não é? E também na lagoa, claro, porque a lagoa também é um meio contrário, né? Hipotônico. Então, claro que as espécies ali também tem que ter uma regulação osmótica. Elas vão ser mais concentradas do que a própria água do ambiente. Então, elas têm lá todo um padrão de regulação que a gente já aprendeu. E aqui, nesse talassociclo, águas salgadas, nós vamos ter o contrário, né? O meio é hipertônico, a água por osmose tende a sair e os bichos desidratarem, tá? Para isso não acontecer, vai ter que ter ali um mecanismo controlando essa osmose. Lembrando que alguns dados que a gente vê na parte de ciências mais básicas, mas também na geografia, que os mares e oceanos constituem a maior parcela de água do planeta. Então, 70% em média da água do planeta é água salgada, né? E uma parcela bem menor corresponde à água doce. Perfeito? Então, são as águas mais abundantes no nosso planeta, as águas salgadas. Que mais? O ambiente marinho, assim como o ambiente de lagos e lagoas, pode ser dividido em regiões. Porque se a gente pensar em morfologia, em aspecto, o que é um mar ou um oceano? Né? O que é? É como se fosse uma grande lagoa, né? Gigantesca lagoa, né? De água salgada. Então ele tem mais ou menos o mesmo perfil. Vai ter uma margem, que eu vou chamar de litoral? Vai. Vai ter lá uma região mais central, que eu vou chamar de liminética? Sim, vai ter. Só que, como é de grande tamanho, não vai ter só essas duas divisões. Vão ter mais divisões. Essas outras divisões vão se pautar principalmente na profundidade, até chegar naquela região que muito desperta a nossa curiosidade, chamada de zona abissal, onde não há luz e tem aquelas criaturas monstruosas, né? Então, pois é. Então, aqui tem profundidade suficiente para você ter um ambiente assim, né? Não é o caso de uma lagoa. A lagoa não é tanta profundidade para você chegar numa região abissal. Então, isso não vai ter numa lagoa. Vamos lá, então, olhar como é que é o perfil, né? Aqui. Então, eu tenho uma zona litorânea, praia, costão rochoso, onde estão aquelas rochas. Toda praia você vê que tem um paredão de rocha, né? Quando não tem as rochas ali, dá até para subir sobre elas, com certo cuidado, porque elas são bem escorregadias, né? Mas esse é o costão rochoso. Então, essa parte aí, né, é a zona litorânea, basicamente o que a gente chama de praia. Tem a zona nerítica, que é um pouco mais à frente, seria o mar raso, aonde dá pé ainda, né? A zona pelágica, aí já é alto mar, mas está na superfície. E a zona abissal, abaixo dessa, nas grandes profundidades. Para isso ficar mais fácil de enxergar, a gente tem um esqueminha aqui, ó. Olha só, a zona litorânea, ali a região de praia, a zona nerítica, né, o mar raso, onde dá pé para a gente até um pouco mais. A zona pelágica, aqui é mar profundo, né, mas na superfície. E aqui, abaixo dessa região aqui, mar profundo, nós temos a zona afótica, onde a luz começa a reduzir a sua parcela até a zona abissal, onde não há luz. Notem que, né, os animais de grande porte não vão ficar aqui na região litorânea, né? Na zona nerítica também não, tá? Então, porque senão encalham, né? Claro, de vez em quando uma baleia encalha aqui, de vez em quando acontece alguma coisa assim, mas
é uma coisa, digamos, casual. Não é normal acontecer, né? Você vê golfinho aqui? Não, não vai ver. Então, esses bichos, se você quer ver, você tem que ir em alto mar. Baleia, golfinho, né? Porque é um lugar onde tem espaço, onde não vai ter perigo desses animais enroscarem, né? Atolarem. Então, aqui já é zona pelágica. Perfeito? Que mais? Na zona litorânea, vamos lá, alguns detalhes a mais. Encontramos organismos adaptados a 2 períodos diários de exposição ao ar durante as marés baixas. Nossa, Sheila, mas isso vai fazer tanta diferença? Muita, muita. Tem 2 momentos em que a maré baixa durante o dia. Então, pensa, se o animal, ele é um crustáceo, ele tem brânquias, não é? Vamos pensar um crustáceo preso na rocha, como é o caso de uma craca. Quando a maré sobe, beleza, a água cobriu, as brânquias estão lá respirando, pegando comida, legal. Baixou a maré. O que esse crustáceo tem que fazer? Entrar dentro da carapaça dele e ficar quieto lá. Não, ele morre desidratado, senão a brânquia resseca. Certo? Se for um molusco, tá preso lá no costão, naquelas rochas, subiu a maré, legal, umedeceu as brânquias, respirou, comeu, beleza. Baixou a maré, ó, esconde dentro da concha e fica quieto lá, se não quiser morrer desidratado. Então, tem 2 eventos diários críticos, que é a maré baixa. Só que isso só acontece na zona litorânea, não é? Não faz sentido aplicar isso numa zona pelágica. Lá tem sempre água. Lá o nível de água não muda. Então, esse é um fenômeno característico da zona litorânea. E os animais que vivem ali vão ter que estar adaptados a isso, com uma espécie de carapaça. O caranguejo tem uma carapaça. O marisco tem concha. Enfim, cada um se vira como pode. Mas vai ter que dar um jeitinho de se esconder. Vamos para a zona merítica, aquele mar raso, né? A zona merítica e a pelágica são as de maiores produtividade, vai ter mais variedade de produtores e, consequentemente, de outros organismos também. Então, olha, a vida é mais diversificada. Então, aqui, né, quanto mais volume de água tiver, maior a produtividade. Lembrando que está na superfície, tem luz, então tem produtividade. Acabei de grifar, mas tem que apagar para mudar a tela, né? As condições ambientais são propícias. Os rios transbordam, trazem grande quantidade de nutriente para o mar, o que permite intensa fotossíntese. Espera lá. Mas a fotossíntese ele não faz o próprio alimento? O que o nutriente do rio tem a ver com isso? Alguém consegue me explicar essa história aqui? Vamos ver quem que entendeu a coisa. Vou jogar a bola para vocês. A planta faz fotossíntese, produz seu próprio alimento. E aí fala aqui que o rio traz nutriente, e isso é bom para a fotossíntese. Como? Traz mineral ou não? Ah, muito bem. Minerais. Tá? O que vem do rio, basicamente? Mineral. Mineral. Tá? E os minerais são absorvidos pela planta e isso ajuda no processo de fotossíntese também, porque geralmente fala, ah, é água, o gás carbônico, a luz. Não, o mineral também faz parte. É nesse sentido que ele está dizendo aqui. Muito bem. Os rios transportam, então, nutrientes, permitem melhora da fotossíntese. Seguindo aqui, a grande quantidade e variedade de fitoplâncton, certo? Responsável por 3/4 de toda a fotossíntese da Terra. Lembra que o oceano é o pulmão do mundo? Pois é, onde vive o fitoplâncton, na sua grande maioria, nos mares, nessa região merítica, mar raso, pelágica, mar profundo. Beleza?
Se tem muito fitoplâncton, vai ter também zooplâncton, que são os animais microscópicos que se alimentam justamente do fitoplâncton. Né? Então, tem comida, tem consumidor. Parte dos nutrientes tendem a se precipitar no fundo, em regiões não atingidas pela luz, portanto, sem fotossíntese. Vamos começar a descer, vamos começar a ir lá para a zona abissal. Deixa eu só grifar isso que é importante. Então, parte dos nutrientes da superfície tendem a precipitar no fundo. Deixa eu já antecipar uma coisa para vocês. Se no fundo não tem luz, não tem produtor. Certo? Dá para formar cadeia alimentar sem produtor? Não, porque é quem começa a cadeia alimentar. Ah, Sheila, mas lá no fundo tem o consumidor, tem os consumidores, tal. Não dá para considerar? Não, não existe cadeia alimentar sem produtor. Então a gente diz que a zona abissal não forma cadeia alimentar, porque não há produtor lá, justamente porque não há luz. Sheila, então como é que vive essas espécies lá embaixo, né? Se não tem um produtor para sustentar a cadeia alimentar? Das duas, uma. Ou eles comem o que precipita lá de cima, as sobras, os restos, ou então ele vai comer a matéria morta. Daí quando o peixe morre, ele afunda, né? Depois que ele afunda, ele serve de alimento para quem tem na zona abissal, né? Eu não sei porquê, né? Não sei se vocês assistiram, tem um filme meio... Não gostei muito do filme, achei meio pesado, assim. Mas ele fez bastante sucesso na Netflix, chamado O Poço. E quanto mais profundo o nível que a pessoa tá, sobra o que há de pior para ela, né? Não sei se alguém assistiu, mas dá bem a ideia disso aqui. Então, quem está na zona abissal se prepare, porque vai comer resto. É o que sobra, tá? É o que sobra. Ah, tem uns bichinhos da zona abissal que são um pouquinho mais espertinhos, né? Eles têm bioluminescência, eles têm algum ponto de luz no corpo. E com isso, né, para que serve luz no meio do escuro? Né? Para atrair alguém lá de cima. Algum tonto lá de cima que vê aquela luz brilhante na escuridão, fica hipnotizado por ela, vai seguindo e acaba sendo alimento desses peixes, né? Aí a gente lembra daquela cena clássica, né, do Procurando Nemo, do pai do Nemo, Marlin, perdidão, né? E desce para a zona abissal, fica tudo escuro, de repente, no meio da escuridão, surge uma luz. Fica todo mundo besta, né? Todo mundo hipnotizado pela luz, até descobrir que a luz faz parte daquele peixe que é popularmente chamado de peixe lanterna, justamente porque ele tem um apêndice aqui e na ponta uma estrutura que brilha no escuro. Tá? Então, alguns não comem os restos, mas eles usam sua bioluminescência para atrair o povo de cima, para poder, a partir daí, comê-los. Tá? Então, cada um se vira como pode, né? Vamos lá. Há, entretanto, algumas regiões aqui carregam minerais. Essas áreas são denominadas áreas de ressurgência. Mais uma vez, eu vou pegar aí a ideia muito bem mostrada no filme Procurando Nemo. Nessas regiões aqui, tem umas correntes marítimas, onde a água acelera, né? Que é aquele que no filme parece lá as tartarugas que são surfistas, né? Que pegam onda nas correntes marítimas, né? Pois é, ele ilustrou bem o fenômeno de ressurgência. Então, são regiões assim que a água se movimenta mais rápido e isso promove a subida de material que está lá embaixo, precipitado em decomposição, para a superfície, tá bom? Olha só, algumas regiões em que as correntes oceânicas em movimento ascendentes carregam os minerais para as regiões iluminadas. E a gente chama isso de ressurgência. E isso eleva a produtividade dessa região aí
de cima. Certinho? São raras, olha lá, representam cerca de 0,1% da área total do oceano, então uma região extremamente rara, mas, digamos, seria quase que um oásis ali, uma região privilegiada do oceano, né? Tanto que, né, olha só, metade do pescado mundial está nessa região, né? Ou seja, se tem muito nutriente aqui, vai ter muito peixe. E é ali que os pescadores vão, né, com seus radares, identificar essas regiões para lançar suas redes. Então, a pesca é mais farta nessa região. A diversidade animal é enorme, né? Se tem espaço, tem muita gente. Além dos plânctons, animais nectônicos, como peixes, baleias, golfinhos, foca, polvo, camarão, um pouco de tudo. Bentônicas, equinodermos, selenterados, poríferos. Ah, tá. Agora chegou a hora da gente explorar um pouquinho este quadro aqui, porque ele está usando 3 palavrinhas que são plâncton, nécton e bentton. A gente tem que ter isso bem claro, qual é a definição. Plâncton são os organismos diminutos, ou seja, os microscópicos, não necessariamente unicelular, que como não tem locomoção ativa, eles ficam à deriva. Então, eles derivam passivamente nas correntes. Esse é o plâncton. Se for de origem vegetal ou de alga, né? Caso geralmente a alga, fitoplâncton. E zooplâncton pode ser protozoário, pode ser larva de inseto, pode ser larva de molusco, pode ser, tem mini crustáceos, né? Aqui, que é o zooplâncton. Nécton são aqueles animais que nadam ativamente, são organismos que têm locomoção ativa. Por isso, vai ser a água-viva, a tartaruga, a foca, a baleia, tá bom? Geralmente de grande porte. O polvo. E bento são os animais, os organismos que ou que estão fixos no chão, ou que se locomovem muito lentamente no chão. Por exemplo, a esponja é fixa, a ostra é fixa, beleza? O coral é fixo. Agora, um equinodermo, uma estrela do mar, ela não é fixa, mas ela se move lentamente no fundo. Faz parte do bento também. Então, são os rastejadores, certo? Caranguejos entram nessa categoria de bento. Então, tem essas 3 aqui, categorias. Então, quer dizer que nesta região que eu estou falando aqui, de mar, né, profundo, eu vou ter de tudo. Vou ter na superfície mais o plâncton, vou ter muito nécton, né? E vou ter um pouco mais no fundo, né? Principalmente na região nerítica, mas porque é o mar mais raso, vai ter bento ali também, certo? Bom, meu tempo já esgotou, teria que falar um pouquinho para vocês de zona abissal, um pouquinho mais sobre a zona abissal. Olha aqui o desenho do peixe lanterna, né? Mas é isso, fica para amanhã. Perfeito? Então, das 2 aulas, eu praticamente consegui dar as 2. Então, amanhã eu termino essa e faço a última aula dessa apostila, que é de genética, que é bem rápida também. E amanhã a gente encerra essa apostila e entra na próxima. Entendi. Combinado? Então, até Combinado. amanhã. Combinado. Até. Até Tchau, amanhã. Sheila. Tchau, Sheila.